Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Cantinho da Cauche, eu sou a Carol Cauche e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem sério, que é o Setembro Amarelo. Vamos lá? Bom, gente, Setembro Amarelo existe assim como existe o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e é um mês totalmente dedicado à prevenção de suicídios. Tá bom que é só um mês que a gente fala sobre isso, mas a gente tem que lembrar que é uma coisa que acontece, assim como câncer, assim como outras doenças, acontecem todos os dias e a gente tem que estar alerta quanto a isso, tá? A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que caso você tenha caído aqui e esse assunto ele te desperte algum tipo de gatilho, eu te recomendo parar esse vídeo por aqui. Mas antes disso, se você realmente tem esse tipo de pensamento, eu aconselho que você busque alguém de sua confiança ou também entre em contato com o 188, que é o Centro de Valorização à Vida, que eles vão te dar todo o suporte, porque a sua vida ela é muito importante e você não pode desistir nunca. E às vezes é muito difícil, mas você é importante demais para deixar esse mundo, tá? Então, realmente, o vídeo ele não é dedicado a essas pessoas porque a temática dos livros eles são é, alertas de gatilho, tá bom? Então vamos lá. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Como eu disse, esses são livros que eles despertam gatilhos. E então eu pessoalmente tenho momentos da minha vida que prefiro não chegar perto desse tipo de livro, porque não me faz bem, eu fico muito mal. Então eu me preparo psicologicamente primeiro para ler e ver se eu realmente estou apta a ler aquilo lá, porque realmente eu tenho questões comigo que eu preciso resolver. Então são livros que me marcam demais, tá? Então, assim, gente, por que eu resolvi trazer esse vídeo? Porque eu acho que são livros que trazem uma visão aonde a gente pode ter uma empatia por alguém que se sente daquela forma, porque às vezes a gente não entende o que a outra pessoa sente e lendo esses livros a gente começa a conscientizar e a gente vê que algumas atitudes nossas a gente pode mudar sim para que não afete tantas outras pessoas. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. O primeiro livro que eu vou trazer para vocês é um livro que eu acho que nos Estados Unidos é um alerta de gatilho muito maior do que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente já teve um caso, né? Mas a gente não tem muitos casos aqui como tem lá, inclusive não é só no ambiente escolar, é muitos lugares, né? A gente vê notícias, que é o livro A Lista Negra. A Lista Negra é da Jennifer Brown e ele traz uma temática do seguinte: esse livro vai contar, é narrado em primeira pessoa pela Valerie. A Valerie, ela sofria muito bullying, ela e o namorado dela, o Nick, e eles sofriam muito, muito bullying na escola e tudo mais. E daí, como uma forma dela desabafar tudo aquilo que ela estava sentindo e tudo mais, eles começaram a fazer uma lista negra das pessoas que eles queriam mortas, porque atormentava a vida deles e tudo mais. E para ela foi uma forma dela aliviar aquilo, foi uma forma dela é, se expressar e lidar com o bullying é, que ela estava sofrendo. Só que o namorado dela levou para um outro lado e um dia ele chega, ele né, faz um atentado ali na escola, atira em várias pessoas, atira nela e se mata. E é bem pesado porque assim, ela sobrevive e daí ela tem que voltar para a escola e todo mundo sabe que ela ajudou nessa lista. E ela tem que lidar com aquele peso e com aquele sentimento de todo mundo. Ela não é só uma vítima, ela ajudou naquilo, mesmo que ela não tivesse aquela intenção e tudo mais. Então é um livro que é bem pesado e é assim, a recuperação dela é bem. Eu acho bem verdadeira a forma que é escrito, porque não é uma coisa fácil para ela. E é tipo, o que acontece depois, né? De todas as consequências. Às vezes uma atitudezinha sua impacta de uma forma diferente na outra. Por exemplo, pra ela era uma forma dela aliviar e tudo mais, mas pro Nick ele tava levando aquilo realmente a sério. Então, esse livro aqui, ele, nossa senhora. Ó, gente, eu vou quase chorar em todos os livros aqui falando, tá? E eu acho que esse é o único da lista que não tem uma adaptação. Pois é. Vamos lá. O próximo, ele é muito conhecido, eu já até falei em algum vídeo meu, eu não lembro qual,
Os 13 Porquês, e eu amo essa minha capa. Eu comprei ele pela capa, eu não sabia do que ele se falava, na verdade. Eu só comprei porque eu vi, eu achei a capa linda. E daí, quando eu comecei a ler, eu me deparei com o tema suicídio. E eu fiquei bem surpresa, porque, como eu disse, eu não procurei saber dele. Graças a Deus, eu estava no momento que, ok, ler sobre isso. E esse é um livro que eu leio uma vez por ano, pelo menos, porque ele sempre me ensina alguma coisa quando eu leio ele, sabe? Esqueça a série. Esqueça a série. Leia o livro, porque esse livro é simplesmente perfeito. Então, se você já viu a série e tudo mais, você já sabe que é a história de um menino, que é o Clay. Ele recebe um dia 13 fitas na casa dele. E quando ele vai escutar essas fitas, ele descobre que é a Hannah. E a Hannah fala que se ele recebeu essa fita é porque ele é um dos motivos dela ter se matado. E nesse livro ele fala muito sobre o efeito bola de neve. Gente, o efeito bola de neve é uma atitude sua que pode desencadear outras atitudes e como isso impacta na vida de uma pessoa. Então, é muito assim, sabe aquele apelidinho que você deu pra alguém e às vezes aquilo parece ser tão inocente que você não. Ok, beleza, foi inocente e tudo mais. Mas a gente não sabe como impacta na outra pessoa, sabe? A gente não sabe como aquela outra pessoa vai lidar com esse tipo de coisa. Então é um livro assim que uma pequena atitude inocente no começo dele desencadeou tantas coisas na vida dela que ela chegou ao ponto de realmente se matar e tudo mais. E a primeira temporada da série. Eu gosto, mas não gosto. Porque assim, eu não gosto de como ela é enrolada e tudo mais, mas eu acho que ela foi uma série essencial para falar sobre o assunto. Depois da primeira, eles começaram a uma coisa muito surreal, porque não existe, aquilo lá é tudo inventado, né? Eu gostei na série, por exemplo, que eles pegaram e mostraram como impactou na Jessica, né? Ela descobriu o que tinha acontecido com ela efetivamente ouvindo as fitas. E, queira ou não, foi uma irresponsabilidade um pouco da Hannah também fazer isso, porque, queira ou não, a pessoa que ela fez isso, ela tava querendo meio que atingir as outras pessoas, né? Não tem como falar que não. E é bem complicado as consequências de tudo aqui, mas graças a Deus a Netflix ela foi depois de anos ela acabou tirando aquela cena, né, do fato em si da plataforma depois de muito tempo, né? Foi esse ano, eu acho que eles retiraram. E a forma que acontece no livro também ele é diferente, tá, gente? Aqui no livro ela toma remédios. Então, assim, gente, infelizmente é esse tipo de livro assim que a gente começa a ler e a gente quer que tenha um final diferente, mesmo a gente já sabendo o final. E a gente sabe que o final aqui é bem triste, mas eu acho que ele é um alerta muito grande para que outras pessoas se conscientizem sobre as atitudes delas referente a outras pessoas, entendeu? O efeito bola de neve nele é, assim, muito grande mesmo. O próximo livro, todo mundo conhece o filme, eu acho. Acho que todo mundo conhece mesmo. E inclusive a editora lançou uma nova capa e eu queria muito, que é As Vantagens de Ser Invisível. As Vantagens de Ser Invisível, eu acho que é um livro muito importante. O filme é maravilhoso também, porque As Vantagens de Ser Invisível vai contar a história do Charlie, que é um menino mais retraído, tímido e tudo mais, e que ele não sabe lidar assim com os sentimentos dele, com algumas coisas que ele sente, algumas coisas referentes ao passado dele é meio confuso para ele e tudo mais. Ele claramente sofre de depressão, ele claramente sofre ali com questões mentais, né? E daí ele acaba se aproximando de dois amigos, né? E daí acaba descobrindo várias coisas referente ao passado dele, né? Quem leu o livro e vai entender o que aconteceu. Eu vou dar spoiler agora sobre o filme, porque assim, o filme eu acho muito bacana que ele, ao mesmo tempo que ele conscientiza, ele é muito responsável, só que ao mesmo tempo tem muita gente que não entendeu o que aconteceu. Então assim, o Charlie, ele foi abusado pela tia dele, só que ele meio que não sabia disso. Por quê, gente? Porque o Charlie, ele nunca tinha se relacionado com ninguém, então ele não sabia que aquilo se tratava de um abuso, vamos dizer assim.
E conforme ele vai ali, né, começando a se relacionar com outras pessoas, começando a viver, começando a ter interações com outras pessoas, ele começa a entender que aquilo que aconteceu com ele foi errado e que ele lida com isso de uma forma como se ele, tipo, tentasse apagar da mente dele. E é bem importante esse livro, porque o Charlie, como ele lida com isso? Ele escreve cartas para um amigo, que basicamente é a gente. Então, a forma dele lidar com aquilo, eu entendo totalmente, porque às vezes quando eu preciso lidar com algumas coisas dentro de mim, eu escrevo, ninguém vê, mas é uma coisa que, tipo, pra que eu. Sabe quando os sentimentos eles precisam ser passados para algum lugar para que você realmente entenda o que você está sentindo? Eu me sinto assim algumas vezes. Então, esse livro é perfeito nesse sentido, e eu acho que é muito perfeito também no outro sentido de que o Charlie é um menino que foi abusado. E sim, existe muitos meninos que são abusados. Eu sei que a taxa com meninas é muito maior, mas eu acho que quando é com menino, sempre tem alguém que fala assim, ai, mas nem foi, ele aproveitou, ou alguma coisa assim, ai, que sortudo, não sei o quê. E, gente, não, é um abuso da mesma forma, sabe? Pode impactar da mesma forma. Homens também podem sentir, podem ficar mal com esse tipo de coisa. Então, não é uma exclusividade da mulher, é uma coisa que acontece. Eu só acho que é menos comum, é mais comum com mulher, infelizmente. Mas, e o Charlie, ao contrário dos Três Porquês, que a gente fica vendo só, né? A gente fica lendo ali tudo que foi acontecendo e como vai aumentando tudo. E a gente fica tipo assim, tomara. Será que vai existir uma possibilidade da Hannah se salvar? E a gente sabe que não, porque no começo a gente já sabe que ela se matou. E aqui não, a gente vê que é possível sim, com muita ajuda e com apoio e com tudo mais, a gente melhorar. Então, eu amo demais esse filme, eu amo demais essa série. Essa série não, esse livro. Eu queria muito a capa a nova capa. E o filme também tá disponível, se eu não me engano, na Amazon Prime. E ele é incrível mesmo. É um livro perfeito. Então, é um livro que, apesar de ser uma temática, ter muitos gatilhos pelo abuso, pela parte dele, né, do suicídio, dele tentar se matar e tudo mais, eu acho que é um livro que ele traz um pouquinho mais de esperança pra gente no final do que os outros, né? E por último, e não menos importante, gente, eu vou falar sobre esse livro que foi adaptado recentemente pela Netflix e eu vou dizer pra vocês que eu gostei sim da adaptação da Netflix, que é Por Lugares Incríveis. Eu comprei muito pela capa. E quando eu fui ler aqui atrás, eu vi que se tratava de uma temática um pouquinho mais complicada, né? Mais sensível. Porque aqui logo no começo já diz: dois jovens prestes a escolher a morte despertam um no outro a vontade de viver. Então, assim, vai contar a história da Violet e do Fintin. Não sei se eu tô falando certo. Mas ele se encontram num alto da escola lá, num lugar alto da escola. Esqueci o nome agora do lugar específico, né? Se é terraço, não sei como eles chamam no livro. Mas basicamente é lá, no lugar alto da escola. E a Violet, ela tá passando por uma questão muito delicada. Ela perdeu a irmã dela. Então ela tá sofrendo essa perda, ela tá sofrendo com o luto dela. E daí ela chega lá e ela encontra ele, que é bem excêntrico, né? Todo mundo sempre viu ele como sendo muito excêntrico na escola e tudo mais, porque assim, ela era aquela menina popular e tal, e daí agora ela tá sofrendo com a morte da irmã, e daí ela meio que não tá mais se encaixando naquele estilo de vida que ela tinha antes. E ele não, ele sempre já foi excêntrico e tudo mais. E daí eles acabam começando uma amizade ali, eles também começam a fazer um trabalho da escola de geografia, onde eles têm que visitar alguns lugares e tudo mais. E é muito lindo. Eu acho que é um livro muito poético. Até certo ponto ele é um pouquinho parecido, mas não tanto quanto com a Química que é Entre Nós. Eu li esse daqui primeiro e depois eu li a Química Entre Nós. E na verdade eu me interessei. Eu comecei a gostar da história da Química que é Entre Nós porque me lembrou muito esse livro. E aqui
o Finch, ele é ao contrário dela, não é uma fase, não é uma coisa que é porque ele tá passando por uma perda, nem nada assim, não. Ele tem umas questões dentro dele, ele não sabe lidar com ele próprio, com os sentimentos que ele tem. E é muito lindo de se ver, apesar do final triste e tudo mais. Eu acho que o livro ele passa a mensagem, sabe? Tanto quanto o filme de que o quanto uma pessoa pode mudar a vida da outra, assim, sabe? O quanto uma pessoa pode despertar a vontade de viver em outra. Não é o. A gente às vezes tem que. Às vezes a gente precisa de um empurrão, a gente às vezes precisa de alguém ao nosso lado. Então é isso, gente. Eu tô quase chorando nesse vídeo, porque são livros que mexem muito comigo. E mais uma vez eu reforço que a solução nunca vai ser essa, a solução sempre vai ser a vida. Eu acho que todas as vidas têm um valor imenso e não esqueça, se você sentiu que alguma dessas ideias é atraente e tudo mais, não é a solução. Você não está sozinho. Procure ajuda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, se inscrever se ainda não for inscrito. E um beijo, até o próximo vídeo.